E se eu te disser que a partir de agora você irá embarcar em uma jornada fascinante através do tempo, onde mito e história se entrelaçam, revelando segredos das civilizações antigas? Imagine um mundo emergindo das águas de um cataclismo, onde os primeiros humanos começam a reconstruir suas vidas aos pés do lendário Monte Arara. Quem eram esses povos que deram origem às culturas que moldaram o futuro da humanidade? Vamos explorar as raízes das antigas religiões e culturas, desvendando os mistérios dos sumérios, conhecidos como os Cabeças Negras, e suas conexões com os deuses que governavam seu destino. Descubra como textos antigos, desde o livro de Gênesis até as enigmáticas tabuletas sumérias, nos oferecem pistas sobre um mundo pré-diluviano marcado pela corrupção e a presença intrigante dos Nefilim. Mas como esse mundo se transformou após a construção da Torre de Babel? E como os descendentes de Noé, especialmente os de Sem e Cã, influenciaram a paisagem cultural e espiritual da Mesopotâmia? Vamos desvendar essas conexões e muito mais, enquanto comparamos relatos de dilúvio ao redor do mundo, revelando a universalidade dessas histórias. Ao longo deste vídeo, não apenas mergulharemos nas profundezas da história, mas também acenderemos a chama da curiosidade. Você está pronto para questionar o que pensava saber sobre as origens da humanidade? Fique conosco, porque está apenas a ponta do iceberg de uma série de descobertas que desafiarão suas percepções e abrirão novos horizontes de conhecimento. Após o Grande Dilúvio, um evento que transformou radicalmente a face da Terra, a história da civilização humana recomeça em torno do lendário Monte Arara. É aqui, nas férteis planícies e vales ao redor deste monumento natural, que encontramos as primeiras evidências de novas civilizações emergentes, um recomeço para a humanidade que carregava em seu seio as memórias de um cataclismo que não deveria ser esquecido. Os sumérios e os semitas são os protagonistas dessa nova era. Esses povos, dotados de resiliência e engenhosidade, se assentaram inicialmente ao redor do Monte Arara, onde as condições eram propícias para o desenvolvimento da agricultura e da vida sedentária. Eventualmente, migraram para a terra de Sumer, uma região rica e promissora que se tornaria o berço de uma das mais antigas civilizações conhecidas. Neste contexto, Sumer não era apenas um local geográfico, mas sim um símbolo do renascimento cultural e espiritual da humanidade. No coração dessas civilizações estavam Noé e seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. De acordo com as tradições, eles são considerados os ancestrais diretos das civilizações pós-diluvianas. Cada um deles deu origem a diferentes grupos étnicos e culturais que se espalharam pelo mundo, trazendo consigo um legado de sabedoria, tradições e mitos que moldariam a história dos povos que surgiram após o dilúvio. Cã, por exemplo, é frequentemente associado às linhas ancestrais que deram origem aos povos da África e partes do Oriente Médio. Sem, por sua vez, é visto como o patriarca dos semitas, cujas contribuições culturais e espirituais seriam fundamentais para a evolução das religiões abraâmicas. Jafé, muitas vezes ligado aos povos europeus e asiáticos, representa a diversidade e a expansão geográfica que caracterizaria a era pós-diluviana. Este período entre o dilúvio e a construção da Torre de Babel foi uma época de formação e consolidação de identidades culturais, onde os povos, ao mesmo tempo que se espalhavam, procuravam entender seu lugar no cosmos e sua relação com o divino. A memória do dilúvio, um lembrete constante do poder da natureza e da ira divina, servia como um ponto central na formação de narrativas que buscavam explicar a origem do mundo e dos homens. No rastro das águas do dilúvio, o renascimento das civilizações trouxe consigo não apenas o desenvolvimento de novas estruturas sociais e econômicas, mas também o florescimento de crenças religiosas que buscavam dar sentido ao mundo e ao lugar dos seres humanos dentro dele. As antigas religiões e culturas emergiram como uma resposta natural à necessidade humana de compreender o inexplicável, de buscar proteção contra as forças da natureza e de estabelecer uma conexão com o divino. Os sumérios, conhecidos como os Cabeças Negras, foram uma das primeiras civilizações a deixar um legado robusto de práticas religiosas e mitológicas. Eles se autodenominavam o povo criado em Nippur, um local sagrado onde acreditavam que o céu e a terra se conectavam. Nippur era mais do que um centro religioso, era o ponto focal de uma cosmovisão que via a existência humana como parte de um universo ordenado por deuses poderosos.
Os sumérios adoravam uma pletora de divindades, cada uma representando forças naturais e conceitos elementares, com templos majestosos erguidos em sua honra. Neste contexto, a figura dos Nefilim e dos anjos caídos surge como um elemento intrigante que permeia várias tradições antigas. Mencionados nas escrituras hebraicas e em outros textos apócrifos, os Nefilim são descritos como gigantes, os homens de renome que habitavam a terra antes e depois do dilúvio. Esses seres, frutos de uniões proibidas entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, simbolizavam uma era de decadência moral e corrupção espiritual que precedeu o cataclismo universal. A influência dos anjos caídos, por outro lado, era vista como uma força desestabilizadora que introduziu conhecimentos proibidos e práticas abomináveis entre os humanos. Após o dilúvio, a memória dos Nefilim e dos anjos caídos continuou a influenciar a mitologia e a religião das civilizações emergentes. Eles se tornaram arquétipos do perigo da ubriz humana e dos desafios espirituais que os homens enfrentavam em seu relacionamento com o divino. A presença dessas figuras nas narrativas antigas ressalta o temor ancestral de que o ciclo de corrupção e punição pudesse se repetir, levando à necessidade de um comportamento ético e reverente em relação aos deuses. A origem das religiões, portanto, está intrinsecamente ligada a esses mitos fundadores que ecoam a luta humana para equilibrar o conhecimento e a moralidade, a fim de evitar o retorno ao caos. As antigas culturas, ao desenvolverem seus panteões e rituais, buscavam não apenas proteção e prosperidade, mas também uma compreensão mais profunda das forças invisíveis que governavam suas vidas. Ao adentrarmos na complexa tapeçaria da história antiga, encontramos nas evidências textuais um meio de conectar os eventos bíblicos com as civilizações que floresceram após o dilúvio. O livro de Gênesis, tradicionalmente atribuído a Moisés, serve como uma narrativa central que documenta o início da humanidade, suas tribulações e sua contínua relação com o divino. Este texto sagrado não apenas narra a criação e a genealogia dos primeiros humanos, mas também oferece um relato detalhado dos eventos que culminaram no dilúvio e das sociedades que emergiram em seu rastro, fornecendo um arcabouço teológico para entender o desenvolvimento das civilizações. Dentro das escrituras de Gênesis, encontramos a história da corrupção da humanidade e a subsequente redenção através de Noé, um relato que não apenas moldou a identidade religiosa dos israelitas, mas também influenciou diversas culturas ao redor do mundo. O texto bíblico, com suas narrativas ricas e simbólicas, estabelece o paradigma do ciclo de pecado e salvação que reverberaria nas tradições religiosas subsequentes. Complementando as escrituras canônicas, os textos apócrifos, como o livro de Enoque, oferecem uma visão ampliada dos eventos que precederam e sucederam o dilúvio. O livro de Enoque, em particular, explora com profundidade o papel dos anjos caídos e os Nefilim, detalhando os ensinamentos proibidos transmitidos à humanidade e as consequências catastróficas de tais revelações. Este texto apócrifo enriquece a narrativa bíblica ao fornecer contextos adicionais e perspectivas que não foram incluídas no cânone oficial, mas que têm sido fundamentais para a compreensão das crenças e mitos antigos. Além das fontes bíblicas, as tabuinhas sumérias, como o épico de Gilgame, oferecem um paralelo intrigante às narrativas do dilúvio encontradas no Gênesis. Este épico, uma das obras literárias mais antigas conhecidas, conta a história de Gilgame e inclui o relato de uma grande inundação, narrada por Utnapishtim, que sobreviveu ao dilúvio divino de maneira semelhante a Noé. As semelhanças entre estas histórias apontam para um legado cultural compartilhado que transcende fronteiras geográficas e temporais, sugerindo uma memória coletiva de um evento catastrófico que moldou as mitologias de múltiplas civilizações. O mundo pré-diluviano emerge nas narrativas antigas como uma era de grande potencial humano que, infelizmente, se desvirtuou em direção ao caos e à corrupção. Este período é caracterizado por avanços significativos em cultura e conhecimento, mas também por uma degradação moral que culminou na intervenção divina, conforme descrito nas Escrituras. No centro dessa era de corrupção estavam os Nefilim e os anjos caídos. De acordo com o livro de Gênesis e textos apócrifos como o livro de Enoque, estes seres, resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, caminharam entre os humanos, trazendo consigo conhecimentos e práticas que estavam além da compreensão e controle humano. Esses ensinamentos, que incluíam desde ciências ocultas até armamentos,
distorceram o curso natural da sociedade, promovendo o surgimento de uma cultura dominada pela violência e pelo pecado. A presença dos Nefilim simbolizava um rompimento da ordem divina, um desrespeito à estrutura estabelecida por Deus para a humanidade. Com sua força e estatura lendárias, eles impuseram uma era de tirania e medo, na qual a inocência foi suprimida pela opressão. A corrupção se alastrou como uma praga, infiltrando-se nas instituições humanas e nas relações cotidianas, distorcendo a moralidade e a espiritualidade de uma era que havia começado com promessa e esperança. Gênesis 6:5 encapsula o estado deplorável da humanidade naquele tempo. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Este versículo não apenas descreve o comportamento desenfreado e egoísta dos seres humanos, mas também indica uma perversão fundamental da intenção divina para a criação. A visão de Deus sobre a maldade onipresente foi o catalisador para a decisão de purificar a terra através do dilúvio, um ato de justiça e misericórdia destinado a reiniciar a história humana. O dilúvio, assim, representa um ponto de inflexão na narrativa bíblica, uma reconfiguração do mundo que ofereceu à humanidade uma nova chance de alinhar suas ações com os propósitos divinos. Ele serviu como um lembrete de que, apesar das capacidades incríveis dos humanos para a criação e inovação, há limites que, quando ultrapassados, levam inevitavelmente à destruição. Após o dilúvio, a humanidade se encontrou em um novo início, um recomeço que, apesar das lições do passado, rapidamente se confrontou com desafios de unidade e identidade. Este período é marcado por um dos eventos mais significativos e simbólicos na narrativa bíblica: a construção da Torre de Babel. A Torre de Babel surgiu na terra de Shinar, uma região fértil e promissora que se tornaria conhecida como Sumer. Esta terra, repleta de potencial, foi escolhida por Nimrod, um poderoso descendente de Cã, para ser o epicentro de um ambicioso projeto que visava unir toda a humanidade sob uma única língua e propósito. Nimrod, descrito como um grande caçador e líder, aspirava a construir uma torre que alcançasse os céus, simbolizando o poder e a autossuficiência humanos. No entanto, a construção desta torre, mais do que um feito arquitetônico, representava uma tentativa de desafiar a ordem divina. A torre era um símbolo da arrogância humana, uma manifestação do desejo de alcançar o mesmo nível de poder e conhecimento que os deuses. Este ato de hubris, de querer ultrapassar os limites estabelecidos por Deus, desencadeou uma resposta divina que mudaria para sempre o curso da história humana. A dispersão das pessoas e das línguas, como consequência da intervenção divina, foi um divisor de águas. Deus confundiu as línguas dos construtores, impossibilitando a comunicação, consequentemente, a continuidade do projeto. Este evento não apenas interrompeu a construção da torre, mas também forçou a dispersão das pessoas por toda a terra, dando origem a uma multiplicidade de culturas e línguas que conhecemos hoje. A terra de Shinar, ou Sumer, ocupa um lugar central nessa narrativa, servindo como um ponto de convergência e divergência cultural. Os sumérios, estabelecidos nessa região, tornaram-se uma das civilizações mais avançadas da antiguidade, conhecidos por suas contribuições em escrita, arquitetura e governança. Ao seu lado, os semitas também se estabeleceram, compartilhando e trocando influências culturais e religiosas, numa complexa rede de interações que fomentou o desenvolvimento de novas ideias e práticas. As linhas genealógicas que emergem após o dilúvio são mais do que simples árvores familiares. Elas são teias intricadas que revelam a formação das nações e culturas que continuariam a influenciar o curso da história humana. Neste panorama, Sem, um dos filhos de Noé, desempenha um papel crucial, pois é através de sua linhagem que surgem algumas das figuras mais importantes na narrativa bíblica e na história da civilização ocidental. Sem é frequentemente visto como o patriarca das nações semíticas, um grupo que inclui os hebreus, árabes e outros povos do Oriente Médio. A importância de Sem se destaca particularmente na linhagem de Israel, pois dele descende Abraão, uma figura central não apenas no judaísmo, mas também no cristianismo e no islamismo. Abraão é considerado o pai das nações, sendo chamado por Deus para sair de Ur dos Caldeus e estabelecer-se na terra de Canaã, onde suas descendências se multiplicariam e se tornariam uma grande nação. A partir de Abraão,
A narrativa bíblica traça uma linha direta através de Isaque e Jacó, que se tornaria Israel, estabelecendo as 12 tribos que formariam o povo israelita. Este legado genealógico não é apenas uma questão de descendência biológica, mas também de transmissão de promessas e alianças divinas que moldariam a identidade espiritual e cultural de Israel. A linhagem de Sem, portanto, é essencial para entender a continuidade das tradições e a evolução dos valores e crenças que fundamentam grande parte da história religiosa mundial. Paralelamente, os descendentes de Cã, outro filho de Noé, trilharam seus próprios caminhos de influência e proeminência. Entre esses, Nimrod se destaca como uma figura poderosa e carismática, descrito nas escrituras como um grande caçador e o fundador de alguns dos primeiros reinos pós-diluvianos, incluindo Babel, Ereque e Acade, na terra de Sinar. Através de Nimrod, vemos o surgimento de estruturas de poder e civilizações que, embora inicialmente unificadas em propósito, eventualmente se diversificaram e se espalharam, conforme descrito na narrativa da Torre de Babel. O tema do dilúvio é uma constante nas mitologias de diferentes culturas ao redor do mundo, servindo como um testemunho coletivo de um evento que, se não histórico, ressoou profundamente na psique humana. Essas narrativas, embora variem em detalhes e personagens, compartilham temas comuns de destruição e renovação, refletindo a universalidade da experiência humana em face das forças naturais. Na mitologia suméria, encontramos Yuzudra, um rei que recebeu avisos dos deuses sobre uma inundação iminente. Em um conto que apresenta semelhanças notáveis com a história de Noé, Ziusudra constrói uma grande embarcação para preservar a vida, garantindo a continuidade da humanidade após as águas retrocederem. Esta história, inscrita em tabuletas antigas, representa um dos primeiros registros escritos de uma narrativa de dilúvio, destacando a importância desta tradição na cultura suméria. O Épico de Gilgame, uma obra-prima da literatura mesopotâmica, também inclui um relato do dilúvio através da figura de Utnapishtim, que, assim como Noé, é escolhido pelos deuses para sobreviver à grande inundação. A história de Utnapishtim é rica em detalhes sobre a construção do barco, o envio de pássaros para encontrar terra e o sacrifício aos deuses após a segurança ser alcançada, ecoando os elementos encontrados no relato bíblico. Na mitologia grega, o dilúvio é personificado por Deucalião, filho de Prometeu, que, com sua esposa Pirra, constrói uma arca para sobreviver às águas enviadas por Zeus para purificar o mundo da corrupção humana. Após o dilúvio, Deucalião e Pirra repovoam a terra jogando pedras que se transformam em humanos, simbolizando a renovação e a continuidade da vida. A tradição hindu também oferece sua versão do dilúvio através da história de Manu, que é advertido por uma encarnação de Vishu sobre a iminente destruição do mundo por uma inundação. Manu constrói um barco e, com a ajuda do peixe Matsya, uma forma de Vishu, consegue salvar a humanidade e a criação, preservando as sementes da vida para um novo ciclo. Na mitologia havaiana, encontramos Nu, que constrói um grande barco sob instruções divinas para escapar de uma inundação enviada para purificar o mundo. Após o dilúvio, Nu faz um sacrifício a Kani, o Deus Criador, agradecendo pela salvação e pela oportunidade de começar novamente. Essas narrativas de dilúvio, apesar de suas diferenças culturais, revelam uma preocupação comum com a preservação e a regeneração da vida. Elas ilustram a percepção universal da água como um agente de destruição e purificação, bem como a ideia de que a humanidade, apesar de suas falhas, merece uma segunda chance. A figura de Noé e seus equivalentes em outras culturas servem como arquétipos de liderança, obediência divina e esperança em tempos de crise. Ao compararmos esses mitos, podemos ver como as culturas antigas, apesar das vastas distâncias geográficas, compartilhavam temas semelhantes em suas tentativas de compreender e narrar eventos catastróficos. Ao longo deste vídeo, exploramos as profundas raízes das civilizações antigas que emergiram após o dilúvio, desvendando como suas histórias e mitos moldaram a tapeçaria cultural e espiritual da humanidade. Desde as narrativas bíblicas do livro de Gênesis até os fascinantes relatos sumérios, gregos, hindus e chineses, vimos como diferentes culturas compartilharam temas comuns de destruição e renascimento. A figura de Noé, e suas equivalentes em outras tradições, simboliza a resiliência humana e a busca por redenção em face da adversidade.
Examinamos também as linhas genealógicas que conectam Sem e Cã a figuras históricas como Abraão e Nimrod, revelando a complexidade das interações culturais e políticas da antiguidade. A construção mítica da Torre de Babel e a subsequente dispersão das línguas destacou a eterna busca humana por unidade e identidade, enquanto as civilizações sumérias e semíticas floresceram na rica terra de Sumer. Estas histórias, intrinsecamente ligadas à experiência humana, continuam a inspirar e a provocar reflexão sobre nosso lugar no mundo e nossa relação com o divino. Se você achou esta exploração fascinante, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras pelos mistérios sagrados. Confira também nossos outros vídeos, onde mergulhamos ainda mais fundo em questões bíblicas e as surpreendentes conexões que revelam seu impacto no presente. Obrigado por assistir e até mais.